Livro de João, capítulo 21, sobre uma grande pescaria. O livro de Lucas, capítulo 5, vai falar de uma outra pescaria, praticamente parecida com esta. Mas no livro de Lucas, nós falamos da pescaria milagrosa. E no livro de João, aqui nós falamos da pescaria maravilhosa. Porque no livro de Lucas, a diferença entre a pescaria é que as redes se rompem no livro de Lucas, capítulo 5, quando eles vão puxar. E na maravilhosa, as redes não se romperam. Outra coisa que nós podemos observar aqui é que eles estavam frustrados e não podiam mais pescar nada porque tentaram a noite toda. E no livro de Lucas também da mesma forma. E quando Jesus chega até aos discípulos, ele pede para os discípulos irem para mar profundo. E no livro de João, nós vemos aqui que os discípulos estavam em mar raso. E aqui há uma grande diferença entre mar profundo e mar raso. Peixes grandes só dá em mar profundo. Mas quando Jesus ele dá a ordem, o texto diz aqui na pesca maravilhosa que os discípulos pegaram 153 grandes peixes. Então, sobre uma ordem e sobre uma palavra, os discípulos aqui prosperaram. Mas o texto diz, aqui nesta pescaria, onde Jesus já havia sido morto e ressuscitado, aparecendo já pela segunda vez aos discípulos. A primeira foi ali na casa aonde ele chegou e Tomé quis ver se realmente era Jesus, tocando-lhe nas feridas. Mas aqui não. Jesus ele aparece uma segunda vez. Mas antes do aparecimento de Jesus, os discípulos estavam muito confusos. Pedro estava perturbado, porque era aquele que era próximo de Jesus. Era aquele que estava sempre perto de Jesus. Era aquele que Jesus levou para algumas ocasiões. E Pedro ali viu o que muitos discípulos não viram. E quando Pedro diz para Jesus, uma certa feita, que se os soldados viessem buscar a Jesus para ser morto, Pedro diz que iria lutar, queria matar por amor a Cristo. Jesus logo repreende Pedro, tira Satanás da boca de Pedro. Há minutos antes, Pedro estava sendo usado pelo Espírito Santo, quando Jesus estava fazendo algumas perguntas. Que perguntas eram estas? Quem Jesus era para aqueles? E alguns falavam que era João Batista, outros diziam que era um grande profeta. Mas Pedro levanta a voz e diz: o Senhor é Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus logo diz: bom Pedro, quem te revelou não foi nem a carne e nem o sangue, mas sim o Deus que está no céu. Mas de repente Jesus começa a falar que ele ia ser perseguido, que ele ia ser pego, que ele ia ser preso e que ele ia ser morto. Pedro agora vai querer repreender algo que já estava escrito e determinado. E aí Jesus agora repreende Satanás da boca de Pedro. E nós vemos aqui que o próprio Jesus disse ainda: olha Pedro, o diabo pediu para cirandar com a sua vida. Eu é que não deixei. Mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Olha só para você ver. Jesus fala isso para Pedro. E geralmente Pedro diz que não. Mas quando Jesus vai preso, e aquela situação fica horrível e terrível, o que acontece?
nós observamos que Pedro agora começa a se amedrontar. E as pessoas dizendo uns para os outros: olha, você não é aquele que andava com ele? E Pedro disse: não, não sou eu. Já negou a primeira vez. Pela segunda vez, nós observamos que outros falaram: mas você veste igual eles. E Pedro diz: não, não sou eu. E ele já nega pela segunda vez. E de repente, outros falam: mas você fala igual a um deles. E Pedro diz: não, negando já pela terceira vez. Você anda igual a eles, você veste igual a eles, e você fala igual a eles. Então, para ser um seguidor de Cristo, nós temos que fazer mais ou menos desta forma, irmãos: andar como Cristo andou na terra, se vestir moderadamente, não como o mundo se veste, mas como um povo educado, como um povo santo, como um povo firme se veste. Nós temos que falar como ele falou, porque as pessoas disseram: você anda, você veste e você fala como um deles. Não existe, irmãos, de crente se esconder. O crente não tem paz nem para pecar. De vez em quando eu vou para uns lugares, irmão, fora da cidade, longe, passeando. E aí as pessoas falam: o senhor é crente, não é crente? Mas por quê? Não, porque eu só tenho cara de crente. Eu sou pastor. Ah, eu sabia. A gente se conhece um ao outro. Então nós, como cristãos, servos de Deus, filhos de Deus, nós temos que ter vigilância naquilo que a gente fala, na forma que nós andamos e como nós nos comportamos. Porque nós lemos a Bíblia, mas o mundo lê a nossa vida. Aquela mulher, quando chega a falar ao marido: olha, vejo que aquele homem chamado Eliseu, que passa sempre por nós, ele é um homem de Deus, e ele é santo. Pela forma de Eliseu se comportar, pela forma de Eliseu andar, pela forma de Eliseu se conduzir, a mulher viu que ele tinha Deus na vida dele. Então nós temos que fazer mais ou menos desta forma. E Pedro agora vai se frustrar, vai afastar-se da presença de Deus. Por quê? Porque o melhor amigo de Jesus nega ele 3 vezes. E aqui neste capítulo, nós vamos ver Pedro se afastando do propósito. Porque na pesca de Lucas, do capítulo 5, quando eles pegam aquela quantidade de peixe, Pedro diz para Jesus se afastar dele, porque ele é muito santo e ele não tinha nem permissão para ficar perto. E Jesus disse assim: olha, a partir de agora, Pedro, você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de almas. Você vai pescar almas para o meu reino. Você vai ganhar seres humanos para a minha obra. E essa foi a ordem que Deus deu ali aos discípulos que estavam no barco para Pedro. Só que Pedro agora, não está mais vendo a Jesus, e por estar frustrado, porque negou Jesus 3 vezes, por ele se achar um fracassado, por ele achar que não tem mais valor, nós vemos aqui que Pedro, ele faz o quê? Ele desiste do ministério, ele desiste da chamada, ele desiste da presença de Deus. Olha só, aqui no versículo 2, vai lá, Pedro. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, e era Caná, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Vai no versículo 3. Olha só o que Pedro diz: vou, diga comigo, vou pescar. Pedro vai fazer o quê? Jesus disse para ele voltar a pescar? Jesus disse para ele pescar, mas pescar almas. E quando Pedro agora sente falta da presença dele,
Quando Pedro agora não está mais andando com ele. Pedro agora ele se sente um derrotado. Ele se sente um fracassado. E aí o que Pedro vai fazer? Voltar à sua vida antiga. Ele vai voltar a ser o velho homem. E é por isso que nós temos que tomar cuidado. Por a gente não almejar a presença de Deus. Por a gente se afastar das coisas de Deus. Por a gente se afastar do propósito ao qual Deus me chamou, ou Deus te chamou. Você pode virar a velha criatura. Você pode virar de novo o velho homem. A luta é constante. Eu falo com um amigo meu, que foi liberto do vício do crack. Já tem 20 anos que ele não usa mais essa porcaria. E eu disse para ele e perguntei: você ainda sente vontade de usar isso? Ou foi liberto de vez? Pastor, isso aqui é uma luta diária. Ele diz que todos os dias ele tem que vencer o crack. Todos os dias da vida dele. E ele não conta 20 anos. Ele conta por dia. Nós temos que vencer a nós mesmos. Nós temos que vencer ao cansaço. Nós temos que vencer ao fracasso. Nós temos que vencer o desânimo. Porque senão nós podemos voltar àquela velha criatura. Nós podemos voltar a ser aquela velha pessoa que não era valorizada, que não era ninguém, que não tinha nada. Mas é a misericórdia de Deus, todos os dias, na nossa vida, que não permite que eu e você voltamos à lama. Voltamos ao fracasso. Nós temos que ter cuidado. E quais são os cuidados que nós temos que ter para não voltar mais o velho homem, a velha mulher, a velha criatura? Primeiro, eu não posso me afastar da presença de Deus. A presença dele é que te fortalece. A presença dele é que te renova. A presença dele é que te levanta. A presença dele é que te anima. A presença dele é que te faz crescer. A presença dele é que te deixa ficar firme. Não se afaste da igreja. Não se afaste das coisas de Deus. Não se afaste dos afazeres de Deus. Quando eu vejo uma da liderança: pastor, estou cansado, estou passando por luta, estou passando por dificuldade, eu vou deixar de fazer algumas coisas da obra de Deus. Isso é perigoso. Porque logo o segundo passo é o esfriamento. E depois do esfriamento, aí começa a sair da presença de Deus. Eu posso buscar Deus em casa. Aonde eu clamar o nome do Senhor, vai estar beleza. Não, a palavra de Deus diz que nós também temos que congregar uns com os outros. Foi pregado aqui domingo passado. Jeremias, doido, querendo uma resposta, queria falar com Deus. Deus disse: não é aqui que eu vou falar contigo. Não foi aonde ele clamou. Ele disse: desce à casa do oleiro, porque lá eu farei você ouvir as minhas palavras. É aqui que você se alimenta. É aqui que você ouve a palavra de Deus. É aqui que você tem uma direção para esta semana, ao qual você estava sem direção nenhuma. É aqui com esta palavra que está sendo ministrada, que está sendo pregada, que vai ser falada ao seu coração. Aí nós vemos aqui Pedro, que já não estava mais andando com Jesus. Já não estava mais vendo Jesus. E faz aquilo que Jesus não ordenou ele fazer. E ele diz: vou pescar. Vou voltar a ser aquela velha criatura. Jesus não te chamou para você ter aquela velha vida. Jesus não te chamou para você ser aquele mesmo. Não, ele te chamou para ser diferente. E quando a gente às vezes erra e peca, até que ainda vai. Mas agora Pedro, por ter um nível de influência grande, olha o que os outros dizem: também nós vamos. Ele dizia e ainda influencia os outros a irem com ele.
Você viu, pai? Você viu, mãe? Por que você não pode afastar da presença de Deus? Você viu a importância de você estar firme como sacerdote do Senhor dentro do seu lar? Porque se um esfria, os outros também vão. Aí logo vai a mulher, depois vai os filhos, e Satanás faz aquilo que ele ama fazer: destruir a família, acabar com o lar. Pedro agora ele vai voltar a ser a velha criatura, e por ele ter um poder de influência, um nível de influência, os outros também vão com ele. E aí é onde mora o perigo. Quando você se afasta, não afasta só você. É quem você ganhou, é quem te admira, é quem você um dia pregou, é a sua família. Você viu que você não pode desistir? Você viu que você não pode parar? Você viu que você já chegou num nível que ou você rompe adiante. Retroceder jamais, desistir nunca. Jesus te chamou para um grande propósito, e Ele vai realizar esse propósito através da sua vida, através de você, através da sua casa, através da sua família, através do seu bom testemunho. O poder da influência. Já pensou, irmão, se eu me desviar, se eu me afastar, quantas almas eu já não ganhei? Quantas pessoas hoje é pastor, obreiros, porque um dia preguei, porque eu fui relevante na vida dessas pessoas. Quantas pessoas eu não ganhei pela internet, pelas pregações. E se eles falarem, mas se um pastor desse, ungido, abençoado, fracassou, errou, quem dirá eu? Você viu o que pode acontecer? Quantas pessoas você pode matar espiritualmente através de um erro e um vacilo seu? Então Pedro diz: vou pescar. E os outros dizem também: nós vamos contigo. E aí depois disseram, e foram. E subiram para o barco. E o que aconteceu, pastor, depois disso? Nada. Apanharam. Por que, pastor, que eles não apanharam nada? Porque tudo que você faz fora do propósito, você não tem sucesso. Tudo que você faz fora da ordem de Deus, você está fadado ao fracasso. Pedro era mestre na pescaria, pescador profissional. Ele sabia o dia, a hora, a noite, se o mar estava para peixe, se a lua estava boa. Vocês já viram aqueles antigos que pescam? Dependendo da lua, eles falam, não pega nada. É só ficar dando banho na isca. Nem vou falar aquela outra coisa para não... Não pega nada. Pedro sabia... pelas nuvens, pelo vento, pelo cheiro, se ia ter tempestade, se os peixes iam sair. E ele foi com o seu conhecimento, com a sua expertise, achando que ele ia ter sucesso. Queridos, quando você é chamado para um propósito, e você sai do propósito para o qual você foi chamado, você pode ter o melhor diploma, você pode ter o maior conhecimento, você pode ter o maior dinheiro, de nada isso vale. Você não vai ter sucesso. Sucesso é quando você está no propósito. Sucesso você tem quando você está seguindo a chamada, quando você está alinhado com a voz de um dia que Deus falou para a tua vida. Não apanharam nada. Pescador experiente, passou a noite inteira e não teve resultado. Queridos, como eu falei, pode ter a experiência, você pode ser o maior profissional. Foi pregado aqui domingo passado. O oleiro estava com as mãos sobre o vaso. E quando o oleiro está com as mãos sobre nós,
nós prosperamos, nós somos alguma coisa, nós temos alguma utilidade. Quando você estiver na presença de Deus, fazendo o propósito de Deus, pode ter certeza, tudo aquilo que você colocar as mãos, abençoado será. Tudo aquilo que você fizer, prosperará. Se não assim, Deus não tinha dito para Josué: medita nesse livro da lei, dia e noite, não se desvia dele, nem para a esquerda, nem para a direita, e eu farei prosperar o seu caminho. Experiência sem direção, irmãos, não garante sucesso. Trabalho sem a bênção de Deus só gera cansaço. Então há áreas da nossa vida que nós estamos lançando a rede e recolhendo vazio. Por quê? Porque você não consultou a Deus. Porque você saiu do propósito. Porque você está desobedecendo em alguma parte da sua vida. Terceiro ponto. Vai lá no versículo... Vê o 4, Pedro, só para me dar uma olhada. Ó, isso aqui é imprescindível, irmãos. E sendo já manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era. Não conheceram o que era. Você viu a importância de estar sempre na presença de Deus? De estar sempre envolvido com as coisas de Deus? De estar, pastor Elcio, sempre na programação de Deus? Você viu a importância? Porque os discípulos aqui voltaram a ser a velha criatura. Já não estava mais vendo a presença de Jesus. Já não estava mais andando com Jesus. E quando Jesus lhe apresentou, eles não conheceram o que era Jesus. Irmãos, por nós ficar afastando da presença de Deus, por nós parar de ficar buscando a presença de Deus, orar, ler a palavra, estar cultuando aqui com os irmãos, às vezes Jesus dá livramento, a gente não sabe nem quem foi que deu livramento. Porque Ele é misericordioso. A gente não merece, mas Ele faz. A gente não merece, mas Ele faz. Mas a gente sabe, não, foi porque foi sorte. Eu sempre digo, sorte nada, irmão, sempre foi Deus. Mas os discípulos aqui, olha, por estar longe de Jesus, por não andar mais com Ele, por não estar envolvido com as coisas dEle, Jesus se apresentou mais uma vez diante deles, e olha o perigo. Eles não conheceram a Jesus. E aqui é onde mora o perigo. Aí você está morto espiritualmente. É quando Jesus está fazendo a obra lá no teu casamento ou na tua casa e você não está reconhecendo que é Ele. É quando Jesus está operando milagre, repreendendo demônio da separação, disso, daquilo, ou doença, e você não está sabendo o que é. Então você tem que ficar esperto. Você tem que ficar ligeiro. E não deixar passar desapercebido a presença dEle. Terceiro ponto, vai no versículo 5 para me ver, Pedro. Aí Jesus pergunta: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram o quê? Não. Irmão, o que você tem para oferecer fora da presença de Deus? Nada. O que você tem para dar para o Senhor? Fora do propósito dele? Nada. Porque a sua vida vai ser só um fracasso, a sua vida vai ser só fadada, a sua vida vai ser sem sentido. E você não vai poder mais apresentar nada. Nada. Jesus pergunta: olha, vocês têm alguma coisa aí? Não porque Jesus estava com fome, ou porque Jesus estava querendo. É porque eles tinham que entender que fora da presença, que fora da chamada, eles não têm nada. E nós temos que entender, irmãos, desta forma.
Vai para o versículo 6, Pedro. E eles disseram, Jesus disse: lançai a rede ao lado direito do... Lançai a rede ao lado direito do... Jesus estava falando o quê? Para fazer direito. Se era para fazer direito, é porque eles estavam fazendo o quê? Errado. Estava lançando para o lado esquerdo, estava lançando para o outro lado. Jesus disse, não, lança pelo lado direito. Lança pelo lado direito. E aí o que acontece? E lançaram a rede, pois já não podiam mais tirar pela multidão de peixes. Ponto 3, irmão. Aqui. Uma palavra de Jesus muda toda uma situação. Você pode repetir comigo? Diga. Uma palavra muda toda uma situação. Nós temos que entender isso. Quando aquele centurião disse para Jesus, olha, não precisa nem que o senhor vá lá na minha casa pôr as mãos. Não precisa. Uma palavra, meu servo vai ser liberto e vai ser curado. Quando Jesus disse, olha, lança ao lado direito. E o que acontece? Pegaram tantos peixes, que eles não podiam mais puxar as redes. Uma palavra muda toda uma situação. E eu acredito que Jesus, nesta noite, está lançando uma palavra aqui a teu favor, irmãos. E eu não sei qual é a situação que precisa ser mudada lá na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua saúde mental e física. Mas Ele está dando uma palavra de vitória aqui nesta noite. E alguma coisa vai acontecer, alguma situação vai mudar. Só quem acredita, levante a mão e glorifique o Senhor. Diga comigo, uma palavra muda tudo. Mais uma vez, uma palavra muda tudo. Irmãos, era a mesma rede, era o mesmo mar, eram os mesmos pescadores, era o mesmo barco, mas o que mudou foi a voz que deu ordem. Tudo do mesmo jeito. Mas o que mudou para eles pegar? A voz. A voz de Deus, irmãos, muda tudo. Então não tenha medo de lançar uma palavra de Deus na sua vida financeira, pastor Elcio. Não tenha medo de lançar a palavra de Deus na sua vida espiritual ou no seu casamento. Palavras são semente, é o que eu sempre prego e sempre falo. Tudo aquilo que você profetizar, irmão, você vai colher. Lá do livro de Provérbios diz assim: assim como o homem pensa, assim ele é. Lá também no livro de Provérbios diz que o mundo, irmãos, espiritual, olha, ele é movido por símbolo e por palavra. O que está dizendo? A morte e a vida está no poder da língua. Aquele que a amar vai comer do seu fruto. Tudo que você disser vai se concretizar. Tudo que você falar vai acontecer. O que mudou foi a voz que deu ordem. Então, você é a mesma pessoa, o problema é o mesmo, o que está acontecendo é a mesma coisa, mas o que está mudando aqui hoje, nesta noite, é a voz de comando do céu a teu favor, e você vai começar a ver a situação mudar, a situação acontecer, você vai começar a ver alguma coisa extraordinária e sobrenatural operar na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quando Deus fala, irmão, aquilo que era estéril passa a ter vida. Aquilo que estava em escassez vai ter abundância. Aonde tinha morte, vai ter vida. Porque Jesus era assim, dizia ao leproso, sede limpo, e era limpo. Ao morto ressuscita, e ele ressuscitava. Ao demônio, sai dele, e ele saía. A palavra de Deus está entranhando na tua alma, nas tuas coisas, e algo vai acontecer. Diga assim comigo, irmão: 1 minuto de obediência vale mais que uma noite inteira de esforço. Irmão, vou
discípulo estava frustrado, não apanhando nada, porque esforçou a noite toda, pegou nada, mas 1 minuto que eles obedeceram, uma voz, não vou, eles podiam, não vou jogar não. Não vai não. Foi a noite toda lançando, batendo, indo e nada. Mas 1 minuto de obediência, irmão. 1 minuto de obediência vale muito mais do que uma noite inteira de esforço. Que tem gente que acha que pode viver uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, desde que se esforce muito. Para com isso, irmão. Obedeça mais e se esforce menos. O que Deus quer não é o teu sacrifício, o que Ele quer é a tua obediência. Ponto 4. Vai lá, Pedro, joga para mim aí, vai. Então aquele discípulo a quem Jesus amado disse, ó, a Pedro, então aquele discípulo a quem Jesus, quem é esse discípulo que Jesus amava? João. O texto diz que é o discípulo do amor. Você pode ver que o evangelho que João escreve, irmãos, e as cartas também, quando um ataca, bate, ele fala, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura você pecar, você tem um advogado. Olha só para você ver a pregação de João. Agora vê a de João Batista, como é que é? Arrependei-vos, raça de víbora, cobra, serpente. Olha a pregação, olha a diferença. Quando Pedro ficava batendo em costume, em roupa, em veste. Olha para você ver a diferença. Então cada um tinha uma visão de pregação, cada um tinha uma coisa. Já pensou se todo pastor fosse cajado? Viu aqueles pastor que é brutão? Porque precisa. Tem igreja que precisa. Aquele pastor brutão, brabo mesmo, que bota para moer. E o povo fica na regra, fica crente ali e vai para o céu daquele jeito ali. E quem está lá é porque gosta daquele estilo. Porque sabe que precisa. Mas tem uns crentes que é casca de ovo. Você tem que medir as palavras que você fala. Porque se você falar alguma coisa, mas então é porque. Então tem que ter pastor de todos os estilos. De toda forma. Então o texto está dizendo, olha, aquele quem Jesus amava, ele percebeu. Aquele quem Jesus amava, ele percebeu, é o Senhor. Porque ele manda lançar a rede do lado direito e pega peixe. Depois de uma noite inteira ele diz, esse episódio aí, nós já viveu isso antes. Você já viu aquela questão do déjà vu, irmãos? Parece que você fez uma coisa que você já... Parece que eu já fiz isso aqui antes. Parece que eu já vivi um momento como esse antes. Né? Acho que foi o que João viu. Espera aí, Pedro, é o Senhor. Eles não estavam conhecendo. Por quê? Porque milagre só quem faz é Deus, irmão. E aquilo ali foi um milagre. João logo reconhece, não, milagre é ele, é o mestre. Ele está aqui com a gente de novo. Passamos a noite inteira, foi frustração. E ele só deu uma palavra, a gente obedeceu. E o negócio aconteceu, nós prosperamos, é o Senhor. E quando Pedro, irmão, fica sabendo que é o Senhor, o que acontece com Pedro? Ele vai vestir a roupa, porque ele estava o quê? Peladão, irmão. Pedro estava peladão em cima do barco. Uma vez só com aquela cuecona, né? Aquele negócio, não sei que ele estava nu, está dizendo o texto, ele estava nu. E ele ficou com tanta vergonha, que ele pulou ao mar, irmãos. E geralmente, quantas pessoas que estão nu? Eu não falo nu de veste, de roupa física, mas espiritualmente falando. As vestes espirituais. E a pessoa fica com tanta vergonha, porque a pessoa que está nu, ela peca, ela erra, mas quando ela vê um crente, ela dá uma volta com vergonha do crente que vai ver. Eu, quando eu me afastei a primeira vez da presença de Deus, eu voltei a fumar cigarro. E aí, quando vinha um crente lá de longe, eu tinha a técnica de colocar o cigarro aqui, mas era besteira, porque a fumaça subia, a catingona vinha. Queimei isso aqui, foi muito de virar assim, Ocorria deles. Quando eu vi um outro que eu sabia que ele gostava da paz do Senhor alta, aquela coisa que tem aqueles crentes que gostam, irmão, paz do Senhor! Eu já vazava, porque os outros viam que eu era brigão lá na rodoviária, que eu estava fumando, que eu batia nos outros. Falei, pronto. Eu tinha voltado à velha criatura. A pessoa?
Aí teve um dia que o pastor Antônio veio me dar a paz do Senhor, eu baixei a cabeça com muita vergonha, e ele disse assim para mim: olha, quando eu der a paz do Senhor para você, você não precisa de ficar com vergonha, ou não falar nada, ou não me cumprimentar. Porque mesmo que você esteja afastado da presença de Deus, você ainda continua sendo meu irmão. Rapaz, essa palavra entrou no coração meu. Porque tudo que eu precisava não era mais julgamento, irmãos. Era uma palavra de amor, uma palavra de carinho. E ali eu fiquei pensativo muito tempo com essa palavra. Então, Pedro, ele pulou. Vai lá, Pedro, joga para frente esse negócio. E os outros discípulos do barco foram com o barco, né? E levando as redes cheias de peixe. Olha o que vai, joga de novo. E logo que desceram por terra, viram ali brasas e peixe por cima e pão. Vai de novo, Pedro. E disse Jesus: trazei dos peixes agora. Olha para vocês verem. Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa para comer. E eles disseram: não. E quando eles chegaram lá com o peixe, que a ordem que Jesus deu, Jesus já tinha o quê? Peixe e pão na brasa. Então, é como aquele ditado, né? Quando você já vem com a farinha, Jesus já está com o bolo pronto. Entendeu ou não entendeu, irmão? Quando você ainda está trazendo a farinha, Jesus já está com o bolo pronto para lhe oferecer. Quando você pensa que as coisas vão começar a acontecer, que a situação vai começar a resolver, Jesus já resolveu essa situação. Jesus já operou o milagre. Jesus já fez por você. Olha lá, irmão. Jesus não precisava de nada deles. Jesus já tinha pronto. Jesus não precisa de nada meu e nem seu. Ele já tem pronto para mim. Ele já tem pronto para você. Quando eles chegam à praia, irmãos, peixe e pão já estava preparado. Ah, tem gente que está entendendo e tem gente que ainda não entendeu. Deixa eu te dizer, quando você passar por essa noite inteira de frustração, o meu Deus me revela que nesta noite Ele já tem um banquete preparado para você. Ele já tem um banquete preparado para você. Quando os discípulos estavam lá no fracasso, a noite toda e nada, Jesus já estava preparando um banquete para eles. E o texto diz que Jesus comeu com eles. Ei, essa noite é noite de banquete. Essa noite é noite onde Ele já preparou um banquete para você, irmãos, e vai sentar com você na mesa e vai se alegrar com você. Deus frequentemente, irmão, está trabalhando na solução enquanto ainda estamos preocupados com o problema. Olha, eu vou falar mais uma vez. Deus já está trabalhando na solução enquanto ainda você está preocupado com o problema. Olha que coisa boa. Olha que coisa linda. Quando você está preocupado, está desesperado com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir, com o que vai pagar, a solução já está nas mãos dele. Vai lá, Pedro. Versículo 15. Depois, irmãos, o que Jesus vai fazer? Ele vai restaurar quem estava caído. Olha, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: filhos, tu me amas? E ele respondeu: sim. Por quantas vezes ele pergunta? 3. E na terceira ele se entristece. Por quê? Porque ele havia lembrado que havia negado 3 vezes. Então Jesus agora vai quebrar dentro de Pedro, irmãos, aquilo que ele estava se sentindo incapaz e fracassado. Eu errei 3 vezes com ele, eu neguei ele 3 vezes. E Jesus aqui está restaurando Pedro de novo. Está dando a chance de novo de dizer: ali você disse que não me amava, mas agora eu estou dizendo e ouvindo da sua boca que você me ama. E como é que eu provo que amo a Jesus? Quem sabe? Cuida do rebanho dele. Cuida das ovelhas. Jesus não sabe que você ama Ele quando você diz: lindo, lindo, lindo és, glória, glória, glória a Deus. Ou diz: me ama, me ama. Não é isso não, irmãos. Ele sabe que você ama Ele é quando você cuida do rebanho. É quando você cuida das ovelhas. É quando você é relevante para a gente. Então Pedro aqui, irmãos,
A pergunta não era só para envergonhar e lembrar Pedro. Aí, ó, você está dizendo que me ama, mas você me negou 3 vezes. Não! O segredo aqui era para restaurar Pedro de novo, era para integrar Pedro de novo ao ministério ao qual ele tinha se afastado. O propósito de Deus aqui nesta noite é para te reintegrar de novo, é para te restaurar de novo, é para te dar propósito de novo. Não era envergonhar, porque tem gente, irmãos, que gosta de envergonhar o outro. Porque errou, porque pecou, a gente sabe que a gente pecou, a gente sabe que o que está fazendo é errado. Não precisa, irmão, de ficar apontando, eu estou passando isso por isso. Não, o Espírito Santo já faz esse trabalho. Quando a gente erra e está errado em alguma coisa e tem uma consequência, o Espírito Santo lá no teu consciente diz, foi porque você fez isso. Mas Jesus não. Ele não pergunta por que você falhou, por que você negou. Ele pergunta se você ama Ele. O amor de Cristo, irmão, é a base da restauração de todo o casamento. O amor de Cristo é a base da restauração de todo o lar. O amor de Cristo é a base da sua restauração como pessoa. O amor de Cristo é a base da restauração. E a gente vai ser restaurado para quê, pastor? Para servir. Após a resposta, Jesus diz, olha, cuida das minhas ovelhas. Pedro não foi perdoado, irmãos. Ele foi reintegrado ao ministério, como eu disse. Ele tinha parado, ele tinha desistido. Já pensou se Jesus desiste dele? É nós, seres humanos, que desistimos das pessoas. Mas Jesus não desiste. É o que eu costumo estar dizendo. Já pensou quando eu afastei da presença de Deus, quando eu desviei da presença de Deus, já pensou, Jesus, não, vou desistir dele, porque eu cuidei dele, dei vida para ele estava morto, trouxe ele para o evangelho. Agora ele vai me virar as costas para mim, porque quem vira as costas para Deus é eu, é você, não é ele que vira as costas para nós. Nós temos que entender isso. O propósito aqui nesta noite é Deus querendo te reintegrar, restaurar teu ministério, te colocar no propósito de volta. A graça de Deus não é apenas apaga o passado, irmão, ela reposiciona para o futuro. O passado a gente vai ter, a gente vai saber, não adianta. É Deus querendo te reposicionar para o futuro. Eu queria que você ficasse de pé. Talvez você esteja como Pedro, desanimado, frustrado, tentando voltar para o passado, que não é o que Deus te chamou para fazer. Mas o mesmo Jesus que estava na praia, esperando Pedro, também está te chamando hoje. O mesmo Jesus. No versículo 19, Jesus diz, segue-me. Bota no versículo 19. E disse esse significado: com a morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Jesus está chamando pessoas para seguir a Ele e não seguir homem. Eu fico vendo pessoas que às vezes, irmão, está frustrada com o pastor, com a igreja, com o ministério, aí sai arrastando, levando muita gente, aí ela pega e vai. Aí deixou de seguir a Cristo, irmãos, para ficar seguindo o ser humano e ainda falha o errado, porque ele está tendo uma visão distorcida e sai seguindo. Quantas vezes, desses 20 anos que sou pastor, eu já vi pessoas assim. Quantas vezes? É porque nunca seguiu a Cristo. E a maioria está aí afastado, desviado, sem direção. Alguns voltam, outros não voltam. A gente tem que ficar firme no propósito que a gente foi chamado. A gente tem que ficar firme naquilo que Deus, aonde Deus te plantou, aonde Deus te posicionou. E a palavra dele aqui para você, ó, o significado da morte é de glorificar a Deus. E dito isso, ele diz: tem que me seguir. Porque a última palavra sobre a sua vida não pertence ao fracasso, mas pertence ao Cristo ressuscitado. Quem segue a Jesus, irmãos, passa pelas provações. Quem segue a Jesus não deixa de ser necessitado, mas Ele supre
todas as suas necessidades. João capítulo 21, Jesus está te dando aqui um novo começo, uma nova chance, um novo sentido para a sua vida. Ele quer te reintegrar hoje, Ele quer te restaurar hoje, Ele quer fazer hoje. Acredite. Oh glória. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome